Deixa eu trazer uma informação adicional antes de passar para o Mota, porque teve um levantamento que foi feito pela nossa equipe em Brasília, o repórter Bruno Pinheiro, que mostra que esse bloqueio de pouco mais de 119 milhões de reais em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, não é o primeiro revés financeiro sofrido por Valdemar. Teve um outro caso recente, vocês se lembram, que até tinha uma leitura de que o valor era muito parecido com o número do partido, né? Partido Liberal. Vocês se lembram de uma multa que foi aplicada pelo TSE e o PL, Partido Liberal, foi condenado a pagar 22,9 milhões de reais por litigância de má-fé? Então, essa penalidade foi imposta pelo então presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, depois que a legenda questionou, sem provas, as urnas eletrônicas usadas na eleição de 2022. O ministro Moraes classificou o argumento apresentado pelo partido como esdrúxulo e afirmou que os mecanismos de segurança das urnas são múltiplos e redundantes. E aí, naturalmente, se nós somarmos a sanção aplicada ao PL mais esse valor de Valdemar, né, o bloqueio dos bens, chegamos a uma quantia muito alta, vultuosa, né? Deixa eu passar para o Mota, só para a gente avaliar, olhando para frente, Mota, eu fico imaginando o eleitor, ou aquele que consome jornalismo, que por vezes abre um portal qualquer de notícias no seu celular, no seu notebook, e acaba se deparando com essas manchetes. Passa uma percepção de que esse partido tem alguma conexão com fraudes, com corrupção, com desvio. É preciso, inclusive, tomar cuidado com esse termo, né? Porque, na verdade, é direcionamento de emendas parlamentares, né? Não há desvio, vou pegar para mim, não é disso que se trata. Mas você não acha que pode, inclusive, incitar parte do público a fazer uma leitura que coloca o partido e o Valdemar numa situação muito complicada? Não há dúvida nenhuma que essa foi a leitura feita pela maioria das pessoas, quando viu as manchetes. Você tem que ter muito interesse e paciência para ler a manchete toda, para ler a matéria toda e verificar tudo que está lá. Eu li, Caniato, aquele trecho que você leu aí. E eu li várias vezes e não entendi o que está escrito ali, né? Será que a matéria dá a entender que Valdemar usou nomes de deputados para encaminhar emendas? Na prática, o que significa isso? Valdemar falsificou a assinatura dos deputados, é isso? O que fez? O que ele fez? Ou ele simplesmente disse, olha, fulano de tal, encaminha isso aqui porque eu acho que é bom para a gente. Então, quando uma matéria é reescrita de tal forma que você tem que ler várias vezes e ainda não entende direito o que aconteceu, o resultado é esse. A maioria das pessoas vai ler a manchete, ou até vai tentar ler a matéria, e a conclusão vai ser, olha aí, o PL envolvido em um escândalo. Falaram daquele contrato de 130 e tantos milhões, não foi? Mas olha aí, o PL também envolvido, 119 milhões. Curioso, né? É quase 130 milhões. Mais de 100 milhões. Político é tudo igual. E aí eu queria comentar umas coisas que os meus colegas falaram. O que eles falaram sobre o bloqueio de bens está certíssimo, mas isso no Brasil hoje não é nada. Quantas pessoas não tiveram contas bancárias congeladas, passaporte apreendido, celular e computador apreendido? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eu não esqueço. Aconteceu com empresários que eu conheço, pessoas decentes que criam milhares de empregos, pagam milhões em impostos por causa de uma conversa no grupo de WhatsApp. A Polícia Federal bateu na porta deles 6 horas da manhã. Vocês já imaginaram isso? Eu acho que o Dávila, quando fez o comentário dele, ele misturou algumas questões, porque uma coisa é a gente discutir se o sistema de emendas é ou não correto, se ele é a melhor forma de empregar dinheiro público. Outra coisa é se foi ou não foi cometido crime. É uma coisa completamente diferente. E essa história que o Dávila, que é um ponto que o Dávila frisa sempre, que eu acho que ele tem razão, que não existe mecanismo para você verificar se aquele projeto financiado com dinheiro da emenda
ele é eficiente ou não, se ele deu resultado ou não. Mas eu digo aqui, não existe esse mecanismo para nenhum projeto. Eu quero saber qual é o projeto do governo federal que depois tem uma análise, um relatório, dizendo, olha, os resultados foram esses, se esse dinheiro tivesse sido aplicado de outra forma, teria sido muito melhor. Isso não tem para o governo federal, não tem para o governo estadual, não tem para a prefeitura. A prefeitura do Rio de Janeiro gasta uma fortuna patrocinando show de cantora e depois diz, não, mas o investimento teve um retorno de 3.000%. Aí a mídia publica isso, todo mundo aplaude, olha que legal. Eu quero saber quem foi lá fazer essa verificação, né? Então, é preciso finalizar o meu comentário dizendo o seguinte: se foi cometido crime, que seja punido da forma mais rigorosa possível. É isso que nós gostaríamos de ver, esse rigor o tempo inteiro, não é só em véspera de eleição. Contra todos os partidos, não é só contra o partido da oposição. E mais, nós gostaríamos de ver esse rigor em todos os poderes, não é só contra o legislativo, não. Pois é, vou passar para o Dávila, talvez, complementar o que disse o Mota, mas, Mota, quando você menciona a ausência de avaliação dos recursos aplicados pelo Executivo, é importante mencionar os órgãos de controle, né, que fiscalizam se as leis estão sendo respeitadas, se o dinheiro está sendo corretamente empregado. Só que você vai além disso, é saber se foi efetivo aquele investimento, se funcionou, né? Você aloca vários milhões de reais para fazer um treinamento esportivo, porque você diz que isso vai, as justificativas são lindas, né? Isso vai melhorar o desempenho escolar, vai melhorar a saúde. Depois ninguém verifica se o resultado foi esse. Ninguém verifica. Pode não ter dado resultado nenhum, mas a narrativa é excelente. Vai lá, Dávila. Bom, é preciso separar o que é ilegal e moral, e nisso o Mota está correto. Uma coisa é imoral, é o valor das emendas, como elas são distribuídas, sem nenhum critério, isso que a gente está falando. Outra coisa é ilegalidade. Não tem nenhum indício de ilegalidade nesse episódio hoje de Valdemar Costa Neto. O que tem lá são suposições, em cima das suposições, uma decisão arbitrária da justiça. Mas, Mota, existe sim mecanismos de mensurar resultado em programas públicos. E eu vejo isso acontecer com muito mais frequência do que antes, nos estados e municípios. Eu que venho acompanhando esse trabalho há mais de 18 anos lá no Centro de Liderança Pública, eu vejo governadores, secretários preocupados, criando indicadores para saber, por exemplo, quanto foi o investimento no programa de alfabetização, quantas crianças foram alfabetizadas, como é que foi a evasão escolar, caiu no ensino médio. Existem sim critérios, e são esses critérios que fazem com que haja ilhas de excelência de melhoria do serviço público em várias áreas. Aliás, hoje mesmo saiu uma matéria muito interessante sobre isso, que as escolas cívico-militares foram as que tiveram a melhor nota no Enem. Por quê? Porque justamente tem critério. Tem critério de seleção, tem critério de aplicação do dinheiro público, tem critério de efetividade de mensurar se as crianças estão aprendendo ou não, e isso faz uma enorme diferença. E também tem uma liberdade orçamentária que não existe em outras escolas, onde é muito engessado pela política de educação estadual e municipal e até mesmo federal. Então, veja que os bons governos, esses governos que vêm entregando resultado, vêm utilizando cada vez mais indicadores para mensurar o impacto de políticas públicas. Então, eu entendo que essa sua colocação ela é verdadeira para o Parlamento Nacional, mas ela não é hoje verdadeira para os bons governos locais, tanto municipal quanto estadual. Pois é. Quer complementar, Mota? Só para a gente encerrar esse debate dentro do debate. Vai lá. É claro que existem critérios, existem mecanismos, mas a maioria não faz isso. A maioria dos projetos do governo não tem avaliação nenhuma. E eu vou dizer mais, isso não é só no Brasil, não. A mesma coisa acontece em outros países. Nos Estados Unidos tem um famoso caso de um projeto da área de segurança pública. Veja que ideia genial que tiveram. Vamos levar estudantes do segundo grau para prisões, para que eles vejam como é dura a vida dos criminosos presos, porque isso vai ajudar a diminuir a reincidência.
Esse é um caso famoso nos Estados Unidos. Depois de algum tempo, fizeram a medição dos resultados e descobriram que, em média, os alunos que visitaram os criminosos presos tinham uma taxa de envolvimento com crime maior do que a média. Porque os alunos iam lá e eles ficavam fascinados com aquela vida do crime, com os criminosos malvadões. Então, vocês imaginem a quantidade de projetos que os governos fazem que tem um efeito contrário ao que eles dizem, tá? Mas, na maioria dos casos, isso não acontece. Como o Dávila falou, são ilhas de excelência. Pois é, eu vou trazer, inclusive, informações a respeito do volume de dinheiro aplicado nas emendas parlamentares, mas o Bruno Musa também tem um complemento e uma contribuição a dar. Vai lá. É só para talvez deixar simples, até para quem não é do mundo do direito como eu. Então, basicamente, tem uma lógica dentro desse processo penal brasileiro em que a Polícia Federal investiga, o Ministério Público avalia e pede medidas ao juiz e o juiz decide o que fazer. E aqui o que aconteceu é justamente o contrário, ou seja, Flávio Dino acolheu parcialmente os pedidos da Polícia Federal e ignorou a posição contrária do Ministério Público, comandado, como a gente falou, pelo PGR, que não tem nada de alinhamento com Valdemar Costa Neto. Então, basicamente, um ministro do Supremo Tribunal Federal passou por cima do Ministério Público para atender diretamente um pedido da Polícia Federal. E quando a gente lembra do ministro em questão, que foi indicado pelo Lula, que foi seu ministro e que é aquele que o presidente comentou. Por fim, temos um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal.